não caminho só numa esfera sacerdotal. Eu também posso atuar como um juiz sobre a terra. O que a gente viu aqui é uma realidade que nós precisamos entender, que o mundo, ele não é um playground, o mundo é um campo de batalha, e que nós temos principados, potestades, que estão trabalhando para oprimir, prender e destruir a humanidade. O homem, ele é a coroa da criação de Deus, e Deus, ele tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus semeou um filho para colher filhos, e essa foi a atitude do Senhor. Porém, ao longo dos últimos séculos, na história da igreja, você vê uma movimentação do diabo para fazer sucumbir qualquer levante do evangelho. Mas aí, eu quero falar para você que talvez você pode olhar e dizer assim, mas nós temos igrejas, nós temos pessoas que estão aí, que estão fazendo evangelismo, está tudo acontecendo. Bem, ter uma igreja no local e ela não ter relevância é a mesma coisa que você... deixa eu explicar isso de uma forma mais simples, assim. Tem gente que acha que porque vai na igreja é um cristão. E há um conceito antigo que se fala o seguinte, assim, ir numa igreja e achar que é cristão é a mesma coisa de ir no McDonald's e achar que é um Big Mac. Por quê? Porque estar num local e não fazer parte daquilo, da consciência correta, não muda em nada. Em nada. Então nós estamos aqui e a consciência e o tópico final dessa conferência é trazer o entendimento de que todos vocês estão aqui com um chamado missionário. Eu vou repetir, todos vocês estão aqui para um chamado missionário. Tá bom? E a primeira coisa que eu quero levar você a entender é que existe um conceito equivocado sobre o trabalho missionário. Eu falo isso porque eu venho da realidade do campo missionário. Eu comecei meu ministério, para falar a verdade, eu fui encontrado por Jesus no campo missionário. Em 2003, quando Jesus me achou, eu fui para uma escola de missões, porque eu ouvi alguém falar que encontrou Jesus nessa escola de missões. E eu tinha uma fome, uma sede por Deus, que eu queria ter uma vida transformada. E o que é que aconteceu? Ali, no meio do campo missionário, eu fui alcançado por Deus dentro de uma instituição missionária que eu louvo a Deus pela existência dela, que foi a Jocum. E a Jocum, quando você entra dentro dela, você ganha um livro para você ler, que é o Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo. Alguém já leu esse livro aqui? De Loren Cunningham. Eu vou falar, Loren Cunningham talvez foi o maior sonhador do século passado. Foi o homem que ele mais ousou em fé para o avanço do reino, criou a maior instituição missionária do século. Ano passado não, esse ano eu estive em Tyler, no Texas, e eu fui na base da Jocum de Tyler, e tive o privilégio de conhecer o fundador da maior metodologia de treinamento e discipulado do planeta. E ele já era velhinho, e tive o privilégio de me ajoelhar diante dos pés dele e pedir: ore por mim. E ali ele demorou uma oração de quase 30 minutos, impondo as mãos sobre mim, chorando e derramando. Leve para o Brasil uma nova metodologia de treinamento. O Senhor está entregando para você. Leve isso, leve isso. Eu viajo o mundo cavando e descobrindo poços de avivamento e me conectando com essas realidades. E celebrando isso. Por quê? Porque se você quer trazer o novo, você precisa celebrar aquilo que as pessoas que vieram antes de vocês, elas fizeram. Então, eu falo disso, que eu fui tocado nessa instituição missionária. Porém, os tempos mudaram. E aquilo que era vanguarda se tornou obsoleto. Porque eu era de um tempo onde você pintava a cara, botava roupa preta, cuspia fogo, fazia a peça da cadeira, né? Fazia a peça de Jesus morrendo na cruz do Calvário. Chegou um ponto, gente, que a gente fazia tanto aquela peça que um dia a gente estava fazendo na rua, o bêbado se levantou: agora Jesus vai ressuscitar. A peça na cadeira, a gente chegava nos cantos para fazer. Aí, antes de começar, já começava as crianças a gritar: não senta não, não senta não. Alguém conhece essa peça? Meu Deus do céu.
já pode voltar a fazer, que está tão velha essa história, já tem que voltar a fazer a peça da cadeira de novo. Mas era uma peça que falava sobre estar preso no pecado e tudo isso. E aquelas estratégias foram muito legais. Só que chegou uma nova era, e aquilo já não era mais uma verdade presente. Era uma verdade, mas foi uma verdade agora passada. E novos mecanismos. E nós começamos a enxergar que o universo missionário e a forma como ele estava se movimentando, ele começou a entrar em declínio. E a forma como se estava fazendo missões, como é que nós podemos dizer? Ela estava caducando, porque aquele modelo ele já não era mais sustentável. E de repente novas vanguardas evangelísticas começaram a aparecer para suprir a demanda dessa nova geração. Um novo clamor se levantou, pessoas começaram a abalar o inferno, e novas metodologias de missões, elas começaram a acontecer. E aqui entra o primeiro conceito. Quando a gente vai falar de missões, o primeiro conceito que nós precisamos entender e derrubar, que já não é mais aquele cara que chega contando o testemunho que comeu uma ratazana na África. Porque antigamente eu faço parte dessa geração. Era assim, você tinha que ir na igreja e contar o máximo de desgraça possível para ver se você levantava uma oferta. Essa metodologia ela não é sustentável, ela não funciona mais, porque hoje nós temos novas abordagens. A missiologia ela tem entrado por outras portas, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar sobre o novo movimento global de Deus e as experiências de evangelismo. Ok? Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo em Isaías capítulo 58. O novo movimento global de evangelismo. Tá bom? Isaías 58. Ok? Isaías 58, a partir do versículo 3. Se tiver como a gente acompanhar em texto, tá bom. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? O que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si o pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso o jejum e o dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Preste bem atenção, Deus está dizendo, esse é o jejum que eu escolhi. Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes os livres, os quebrantados, e que despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com aflito, com faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubra, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então, preste bem atenção nisso, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Como nós temos desenvolvido aqui durante essa conferência, nós temos falado principalmente, eu tenho gastado tempo falando com vocês sobre a consciência de sacerdócio, que ela mudou. Como ordem de Melquisedeque, como novo sacerdócio em Cristo Jesus, nós precisamos entender que há uma mudança de comportamento. O que nós falamos, o antigo sacerdócio, o antigo pacto, ele só formava o quê? Só sacerdotes ou reis, eram classes distintas. No antigo pacto, ou você vivia integralmente para o reino, você era levita. Era isso. Ou você, se você não era levita, você era uma pessoa, um civil normal. E aí, alguns ungidos, a palavra Messias significa isso. Eles eram ou reis, ou profetas, ou juízes. E assim funcionava. Então existia uma dicotomia que, se eu era o cara que cuidava das coisas de Deus, eu estava desse lado.
E se você era o cara que cuidava das coisas da sociedade, você estava do outro lado. Você era rei, você era sacerdote, você era profeta, você era civil, você era comerciante, era alguma coisa. Essa mentalidade é uma mentalidade que ela não está de acordo com o que Deus desenhou para nós sermos. Tanto que quando Jesus vem, ele vai abolir ela, e daí ele começa a dizer: vocês não são só sacerdotes, vocês são reis e sacerdotes. Então, há uma junção disso, e diga comigo, há uma criação. Vamos lá, abre sua boca e diga: há uma criação de um sacerdócio polivalente. O que é isso, um sacerdócio polivalente? Eu não caminho só numa esfera sacerdotal. Eu também posso atuar como um juiz sobre a terra. Eu também posso atuar como um profeta sobre a terra. E eu também posso atuar como um rei sobre essa terra. Então a igreja, ela deixa de ser simplesmente um instrumento unilateral. E quando ela é revelada em Apocalipse, preste atenção, ela é citada com dimensões de um cubo. Diga, um cubo. Quando o reino de Deus é revelado, a Jerusalém celestial ela é revelada com um cubo. Isso para nós não tem sentido nenhum, mas para um povo que estudava por um princípio de hermenêutica chamado gematria, que é o valor dos números agregados, você vai saber que isso tem muito sentido. Então a igreja, quando é revelada no plano eterno de Deus, ela é revelada como um instrumento, diga, um instrumento tridimensional. Ela tem altura, ela tem largura e ela tem profundidade. Ou seja, a igreja de Jesus, ela não é monofaceta, ela não tem só uma face, ela não opera só de um jeito, ela opera com múltiplas dimensões. Ela está funcionando aqui no púlpito, mas enquanto isso ela está funcionando na cidade, enquanto isso ela está funcionando nas áreas de governo, enquanto isso ela está funcionando no campo missionário. Ela está em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Toque na pessoa que está do seu lado e diga: hey, eu estou olhando para um sacerdote polivalente. Vamos lá, diga isso como uma verdade: você é um sacerdote polivalente. No antigo sacerdócio, você só poderia cantar ou pregar, mas nesse não, cara. Você pode chegar aqui, adorar o Senhor, cantar o Senhor, mas você também pode ser alguém que está manifestando o reino em uma esfera extremamente profunda, como a Isa. Cadê a Isa? Cadê a Ivna? As duas irmãs ali, não mexa com elas, o processo é grande. Tá bom? Não mexa. O Iago, ele é a única pessoa garantida aqui que é namorado da Ivna, né? Porque o habeas corpus já conhece. Por quê? Porque ela é uma sacerdotisa polivalente. Nós temos pessoas aqui que estão trabalhando no mesmo passo, servindo, pregando, ministrando, estão de trás das cortinas do judiciário trabalhando. Mas também esse sacerdote é polivalente, porque ao passo que nós temos adoradores aqui, que estão cooperando, ministrando, eles também estão de trás de dashboards, eles estão de trás de mesas de trabalho, trabalhando com empreendedorismo. O campo de ação dele, você vai dizer assim: mas isso aí não é missões. Será mesmo? Se nós queremos trazer uma métrica sobre missões, nós precisamos olhar para números. E tem pessoas que eu lidero que elas às vezes têm até 500 pessoas debaixo delas. Elas têm um raio de influência maior do que muitos pastores. Mas calma, a gente já vai entender isso. Diga comigo: mudança de sacerdócio. Esse sacerdócio não é mais castrado, ele não é eunuco, ele se multiplica. Cada pessoa que está aqui, ela começa a entender: eu tenho um campo missionário exponencial para eu trabalhar, para eu influenciar e para eu mudar. Esse é o novo movimento global de Deus de evangelismo. Só que a igreja trabalhou nos últimos 2000 anos a partir de uma perspectiva de que eu sou monofaceta, eu só posso pregar o evangelho para você e depois eu peço a panelinha para você dar a ofertinha e eu sou miserável. Quem teve uma consciência diferente disso foram os puritanos quando chegaram na América. Não, nós implementamos o reino na cidade, no estado e mudamos. Todo mundo fala de Calvino e usam a pior área de Calvino para poder dar boa, o pior de Calvino para ensinar nos seminários. Eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre o que Calvino fez como prefeito de Genebra.
Genebra era uma cidade imunda, Genebra era uma cidade com um alto índice de violência, assassinato, era um alto índice de insalubridade, era terrível. Mas quando Calvino ele entrou, ele entendeu que Jesus, se ele era dono de todas as coisas, Jesus, ele também era dono da cidade. E se ele era dono da cidade, Jesus é belo. E se ele é belo, ele não tolera a sujeira e a imundícia. Tem alguém comigo aqui? Preste bem atenção disso. Ele não tolera a imundícia. Então ele começou a criar sistema de saneamento básico. E começou a subir o padrão de qualidade daquilo que existia em Genebra. Não começou mais a tolerar a sujeira, não começou mais a tolerar a desorganização pública. Organizou as vias, organizou o comércio. E agora eu vou te perguntar, onde estão os melhores chocolates do mundo hoje? Hein? São da onde? E os melhores relógios? E os bancos mais clássicos do mundo? Mais relevantes da Europa? Da onde? Por quê? Porque um homem lá atrás, há quase 400 anos atrás, ele estabeleceu um modelo e um template de Deus. E ele não decidiu ser só um pregador. Ele decidiu também ser um reformador e um avivalista social. A mesma coisa aconteceu com Lutero e Catherine von Bora. Lutero, ele disse, eu preciso criar a teologia que vai sustentar isso. Mas aí ele pegou uma freira, casou com ela, e essa freira era extremamente administradora. E sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi que eles colocaram a melhor granja da cidade, o melhor frigorífico, criaram uma taberna, escolas de música, escolas de direito, e transformaram a história da Alemanha. Por quê? Porque eles entendiam, e Lutero entendeu isso, que o sacerdócio de todos os santos, ele opera em todas as pessoas, independente da função dela. Então, de repente, uma pessoa que não tem tanta paixão por livros de teologia, ela não tem tanta paixão por músicas de worship, mas ela tem paixão por moda. Ela tem paixão por produzir roupas de qualidade. E daí você vai dizer, isso não é espiritual, será? Ou você não está conseguindo enxergar o sacerdócio polivalente? Que Deus está querendo levantar essa pessoa. Eu sei que talvez eu estou falando uma coisa muito estranha para você. Porque na maioria das vezes as pessoas vão dizer, deixe tudo, deixe o seu trabalho. Você se acostumou com pessoas dizendo, largue seu trabalho e venha seguir Jesus. No novo movimento global de Deus, esse não é o chamado. O novo movimento global de Deus é, pegue todas as ferramentas que você tem. Pegue todas as espadas que você tem. Porque o rei precisará de tudo. O rei precisará de uma geração que sabe se infiltrar, influenciar e subverter. Eu vou repetir, infiltrar, influenciar e subverter. Nós estamos no núcleo duro da sociedade, nós estamos ali, dentro de onde ninguém imagina. Tem alguém mexendo os pauzinhos. Tem alguém conseguindo uma licitação do governo. Tem alguém dizendo para o prefeito que está endemoniado, dizendo assim, não faz assim não, prefeito. Faz assim. E Deus está começando a levantar os seus Daniéis dentro da corte de Nabucodonosor. Será que tem alguém entendendo isso? E essa mudança de sacerdócio, ela implica em várias coisas. E aqui eu quero trazer 4 pontos sobre essa nova abordagem, e um novo caminho, uma nova rota, que nós seguiremos como igreja. E eu tenho treinado isso, tenho aplicado isso nas igrejas que eu tenho ido aqui no Brasil e no exterior. Primeiro ponto para nós sermos efetivos nessa nova onda de evangelismo que vai surgir, porque mudou tudo. Primeiro, treinamento geracional. Então, se a gente quer começar com um novo nicho de evangelismo, o Alisson, se ele estivesse aqui, acho que ele está no podcast, mas ele começou certo. Entenda, o início do evangelismo não é com os adultos, o início do evangelismo é com primeira infância. Primeira infância. Por quê? Porque nós não demos crédito a isso, mas a esquerda deu. Nós não demos crédito a isso, mas os modernistas deram. A geração woke deu. Eles entenderam. Nós entregamos as nossas crianças, vão, mas eles disseram, venham.
Nós vamos criar conteúdo para vocês, nós vamos criar disciplinas para vocês, pedagogia para vocês, para transformar vocês na massa de manobra que nós precisamos. Nós vamos criar uma dieta para vocês, nós vamos deixar vocês deficientes em testosterona, nós vamos deixar vocês deficientes em hormônios, vamos deixar vocês deficientes em neuroreceptores, para que quando vocês cheguem na fase adulta, nós dissemos que vocês têm que pintar o cabelo do sovaco de rosa, botar uma franja de 2 dedos na testa e você dizer, está tudo bem, porque é meu corpo e minhas regras. Está tudo legal. E você vai aceitar isso como normal. Você vai ver alguém chegar numa exposição de arte, defecar sobre um quadro e dizer, isso é belo, porque é escatológico, é o final da produção da vida. E um bocado de idiota bater palma. Por quê? Porque a mensagem dele, a mente dele foi lavada desde criança. E quando a própria Bíblia diz, ensina a criança o caminho em que deve andar. Então, se nós queremos começar com novas abordagens, nós precisamos começar a fundamentar o nosso ministério infantil, começar por dentro de casa, ministérios infantis robustos, com pedagogia, com material pedagógico, com mapa e planejamento anual. Para o que nós vamos ensinar para as crianças. Precisamos sintetizar o que estamos ensinando no púlpito em uma escala menor e diluída, para que eles possam entender. Estão entendendo? Isso aqui é um sistema, tá bom? Por quê? Porque nós começamos a trazer a consciência do que nós estamos falando. E depois, a abertura de povos e de polos de trabalho para angariar crianças. E trabalhar com crianças, abrir a porta para as crianças do treinamento geracional da primeira infância. E você vai dizer, mas uma igreja, isso não dá dinheiro, deixa de ser bobo. Moody, D.L. Moody, ele começou a igreja pregando para crianças. Ninguém acreditou, mas ele começou pregando para crianças. Esta igreja, ela começou com crianças. Nós andamos juntos desde 7 anos, 8 anos de idade. Tem líder meu aqui, que eu casei, que eu conheço desde 1 ano de idade. Não menospreze o poder de ser treinado desde a primeira infância. E quando se chega dentro da ala júniors, você precisa ter um treinamento mais robusto, isso é intencional. E começar um processo de repetição e criação de cultura. Chega para um júniors nosso e vem com a ideia torta para você ver. Eu estou criando um problema, irmão, lá em casa. Eu tenho 2 questionadores. Por quê? Porque o que nós ensinamos, o que é ensinado, nós começamos a trabalhar isso. E não estamos nem com 2 anos. Mas nós já estamos formando mentalidade. Todo mundo fala, nós temos problema com o Gen Z da nossa igreja. Na Casa Amarela nós não temos. Sabe por quê? Porque eles estão sendo treinados há 5 anos. Sabe o que meus Gen Z fazem? Tudo trabalham. Tudo estão envolvidos no mercado de trabalho, empreendedores, ou então envolvidos na área da pedagogia, da psicologia ou do direito. Pergunta para eles se eles querem alguma ideia torta de querer assistencialismo do governo ou coisa desse tipo. Os manos são que nem águia, cara. Os caras querem saber como é que a gente vai fazer, como é que eu vou crescer, como é que eu vou desenvolver a minha vida. E daí a gente começa a trazer uma consciência, porque ela vai sendo formada em bloco. Quando chega na fase adulta, na fase de jovem, você não precisa estar correndo na universidade. Sabe por quê? Porque quando chega na universidade, a mente do jovem já está cauterizada, já está perdida, mano. Agora, se você vem fazendo uma construção, então você começa a trabalhar, preste bem atenção, se os pastores que estão aqui, criem nichos e comunidades de evangelismo, nichos e comunidades, desassociem da igreja. Por isso que os Santos Loucos, ele não é o ministério da Casa Amarela. Ele é um movimento. E que tem outras pessoas de outras igrejas participando. Por quê? Porque dá senso de comunidade. Eu pertenço a essa alcateia, eu pertenço a esse tipo. E é o que essa geração, ela deseja pertencimento. Então você começa a criar. Entenda uma coisa, pastor, em nome de Jesus. Você que está aqui, se os jovens da sua igreja se chamam juventude, é porque você está velho. A sua igreja está velha, ela caducou. Você tem que entender, o tempo mudou. Está velho. Ai, que tem a juventude do avivamento. Avivamento o quê? Só tem velho. Acabou, foi tudo aí, mano. Se tem um jovem Gen Z, ele sabe que tem um culto de juventude, ele já não vai, porque ele já sabe, tem velho, isso é um golpe, é uma cilada. É uma cilada.
Então a gente precisa começar a adaptar a linguagem para poder alcançar. E aí nós começamos a entrar no núcleo duro da faculdade. Não, aí é que eu vou dizer, o treinamento aqui é outro. Durante a criança, a fase de infância, a gente dá identidade, cultura, gênero, a gente dá formação de conceito. Quando chega na fase adulta, a gente não dá isso, a gente dá avivamento, fogo, profecia, poder de Deus, milagre. Sabe por quê? Porque na faculdade o universitário não vai escutar filosofia. O universitário ele vai escutar se ele tiver com câncer, alguém colocar a mão e ele for curado. Enquanto eu tentei filosofar com os jovens, não deu certo. Aí eu comecei a fazer reuniões de avivamento e chamar eles. Aí eles vinham, o Deus vinha, eles caíam no chão, acordavam tendo a visão, pronto. Um dos meninos, eu sempre falo isso, que isso me marcou muito. O Ítalo, ele está agora em São Paulo, ele está trabalhando num grande grupo lá, graças a Deus, voa, Ítalo, onde você estiver. Mas a primeira vez que o Ítalo apareceu na Casa Amarela, ele tinha na camisa, assim, fogo nos racistas. Então imagina a reunião de avivamento, aí o cara no meio da multidão, fogo nos racistas. Bicho, alguém passou, profetizou sobre ele, impôs as mãos sobre ele, o cara caiu no chão, o cara se levantou, foi no fogo do Espírito. Nós começamos a trazer, como a gente começou a vencer essa galera, como a gente começou a trazer feministas, como a gente começou a trazer pessoas do movimento LGBTQIAZ+, YZ, beta. Como foi que a gente fez? A gente começou não um debate ideológico, porque a gente não está aqui para vencer debate, a gente escolheu perder o debate e ganhar a alma. Entende? Ganhar alma. Treinamento geracional, ser intencional, ser chato, ser metódico. 1 mais 1 é 2, e ter paciência, e esperar 10 anos. A nossa primeira leva que nós temos agora, de empresários, de pedagogos, de psicólogos, de juristas. Você vai ver um vídeo nosso. Olha lá, em 2015, você vai ver. Vai estar eu, a Isa, a Ivna, a Eli, a Gi, o Bruno. 10 anos. 10 anos. Tudo que nasce grande é monstro, gente. A gente precisa ser metódico. Metódico. No criamento, a segunda coisa que nós precisamos fazer para a nova escalonagem, rampagem de evangelismo a nível global é entender o projeto nacional de transição de mentalidade. Isso aqui para mim é o ponto mais crítico. Atualmente, nós temos 54,6 milhões de crentes no Brasil, ok? Diga aleluia. Desses 54,6 milhões de cristãos no Brasil, 37,8 milhões, eles vivem abaixo da linha da pobreza. Eu estou falando que eles têm que escolher se eles vão comer no almoço ou na janta. Isso é incoerente, porque se nós temos o Deus que é dono do ouro e da prata, como é que 38 milhões dos nossos irmãos estão vivendo nessa condição? O problema está na Bíblia, o problema está em Deus, ou o problema está em outra coisa? Então, segundo o Fórum Econômico de 2024, o que foi apresentado é que os projetos sociais, eles não têm obtido resultado. Isso não sou eu que estou dizendo, é o mundo, tá certo? Fórum Econômico Brasileiro, ele revelou isso. Que os projetos sociais não têm alcançado êxito. Por quê? Porque eles suprem a demanda momentânea, mas a pessoa continua estagnada ali e ela não consegue desenvolver. E o que é que acontece? Ela continua ali sem ultrapassar a linha da pobreza. E quando eles transicionam a pessoa e tiram a pessoa de um local de vulnerabilidade e colocam num local nobre, sabe o que acontece? Aquela pessoa, ela consegue transformar aquele novo local, aquele novo conjunto habitacional em uma nova favela. E às vezes pior do que aquele estava. Por quê? Porque não adianta tirar as pessoas de um ambiente ruim se não mudar a cabeça delas. Se não arrancar a escravidão financeira da cabeça delas. Então, a igreja hoje, ela tem um papel duplo. Qual é esse papel duplo? Não é só pregar o evangelho, mas precisa ensinar desenvolvimento comunitário e transformação de mentalidade para um povo que está doente. Ontem nós falamos sobre o que é Kedolomé e a sensualidade que aprisiona. Preste atenção também. Hoje em dia, nós temos visto o sertão. Gente, eu trabalho no sertão e trabalho no norte do país. Nós temos plantado igreja, irmãos participando, sustentamos missões no norte do país. E eu quero dizer para vocês que tem aldeias indígenas que nós entramos, que, prestem bem atenção nisso que eu vou falar para vocês. As 40 mulheres se juntaram para engravidar de um só homem.
Vocês sabiam disso? Para que todas engravidassem e pudessem receber o auxílio do governo e quando saísse comprassem um caminhão para depois fazer plantio de batata e de macaxeira, não, como é que é o nome? Como foi? Mandioca, né, Stefano? Mandioca e depois vender. Por quê? Porque todos os homens agora estavam envolvidos com o narcotráfico e a população, os índios não queriam mais, o indígena, perdão, ele não queria mais trabalhar para a terra, porque agora ele recebia subsídio do governo. E você precisa entender que hoje em dia a política ela usa do subsídio para escravizar pessoas. O sertanejo, hoje, ele não quer mais produzir. Por quê? Porque ele pode ter um filho, 2 filhos, e cada filho daquele dali vai gerar uma renda para ele. E o que acontece? O sertanejo agora, ele não tem mais nada dentro de casa, ele vive na miséria, mas ele tem um iPhone, ele tem um celular dele, ele faz live, ele faz aquele tipo de coisa, e ele pega o dinheiro, ele bebe cachaça e ele não planta mais. E o que é que isso faz? Isso fomenta mais ainda a miséria no sertão. Então a gente tem olhado e visto o terceiro ponto de transição para o evangelismo global agora é entender o empreendedorismo profético, que são empresas que estão nascendo para dar uma resposta social. Quando nós lemos Isaías 58 e nós começamos a ver a vontade de Deus, o jejum que eu quero, gente, não é que vocês fiquem com a cara velha, não é que vocês passem fome e coloquem, o jejum que eu quero é que vocês tragam transformação. Porque onde o meu reino chega, ele transforma pessoas. Onde o meu reino chega, ele muda o ecossistema. Onde o meu reino chega, ele altera as coisas. Então, é necessário, entenda isso. Eu preciso que você enriqueça. Eu estava conversando com o Alisson e dizendo assim, precisamos desenhar um projeto. Qual é esse projeto? Ele disse, eu tenho mão de obra no sertão. Então pronto, nós precisamos encontrar. Aí eu já fui conversando com alguns contatos. Poxa, esse cara, ele precisa de movelaria. Então tem uma mão de obra disponível aqui. Então se eu trouxer a fábrica, a produção desse cara para esse polo aqui, eu consigo ajudar uma cidade e não dar só esmola, e não dar só cesta básica, e fomentar mais ainda a miséria, porque o que Deus está falando é isso. Eu quero que vocês quebrem o jugo da escravidão, mas tem igreja que está colocando mais ainda o jugo da escravidão. Porque quanto mais você fomenta a cultura de que eu vou te dar, porque é bonitinho, eu me sinto bem, eu gero dopamina boa para mim, quando eu dou para você, eu dou dinheiro para você, é tão legal, eu me sinto bem, eu me sinto o herói da fé. Muitas pessoas estão dando hoje, muitas igrejas estão dando hoje, não é pelo reino, é porque querem sentir o sentimento de culpa aliviado dentro de si. Em vez de nós começarmos a pensar, vamos desenvolver algo que seja sustentável para o sertão. O problema do sertão é o mesmo problema da África. A África, ela não está precisando mais de missionários, dando bolacha de água e sal. A África está precisando de empreendedorismo profético. Eu me lembro uma coisa que marcou muito no dia que eu conheci o Alexandre, foi que ele disse que foi muito tocado com a mensagem da ordem de Melquisedeque. A próxima reunião que ele teve comigo, eu estou desenhando algo para abençoar a África, abençoar famílias, abençoar pessoas. Você entende isso quando nós temos empresários com lastro? Entende isso, Elisa? Quando nós temos empresários com lastro, quando nós temos pessoas com lastro, nós podemos mudar a história de cidades. Nós podemos mudar a história disso. E não só da esmola, mas da dignidade. Quebrar os julgos e a amarra da escravidão. E dizer para esse povo, vocês podem enriquecer, podem prosperar, podem trazer novas escolas. Eu conheci um pastor que ele está com um trabalho no Goiás e ele disse que está acompanhando uma tribo indígena que abriu mão de todo o subsídio e rompeu com a FUNAI e decidiram, nós não queremos mais, nós queremos agora usar nossa terra como plantio, nós queremos criar um agronegócio aqui e nós vamos abençoar a nossa aldeia. E eles criaram um sistema comunitário. Gente, eles botaram 4 colheitadeiras colhendo batata. Em pouco tempo, eles colocaram, gente, um satélite no ar para gerenciar a operação e operam as colheitadeiras agora por tablet. Compraram um helicóptero para levar alguém quando estiver doente para a cidade. E depois que eles compraram o helicóptero, não, vamos construir o nosso próprio hospital. Vamos construir a nossa própria escola. É disso que eu estou falando, de uma transformação e de um avivamento que é sustentável, que muda a história.
Aí ele disse que quando chega lá, os chefes da aldeia chegam assim. Ele disse: Pator, você foi Disney? Aí ele: não, nunca fui não. Você é selvagem. Tira onda, mano. Tira onda. O Nordeste, gente, se devidamente regado, irrigado, gera 10 colheitas anuais, porque a terra é fértil. O problema do Nordeste não é a seca. O problema do Nordeste é o pecado. É a mão do opressor que está roubando nossa terra, que está dominando por migalhas. Nós precisamos de pessoas, reis de justiça, que produzem isso. Então, se você fizer isso, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura, Sarau, pode subir. Romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti. Então a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender de dedo, e o falar iniquamente, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares ao aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e te fartará até os lugares áridos. Ele fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. E os que de ti procederão edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brecha e restaurador de veredas para morar. Eu estou falando que o avivamento e o novo movimento de evangelismo global de Deus, ele está correlacionado a transformarmos a história de cidades. Mas para isso, nós precisamos de reparadores de brecha. Qual sonho o Senhor tem colocado dentro de você? É moda. Qual o sonho? É arte. Qual é o sonho? É empreendedorismo? É investimento? Qual é o sonho? É gastronomia? Não me interessa. Esse é seu campo missionário. Pegue isso, promova isso, empregue pessoas, mude a realidade onde você está. Então a sua luz, ela será como alva. Comece a pegar a sua empresa, comece a pegar o seu negócio, e não só como um ponto de faturamento, mas como uma extensão do reino que vai produzir justiça. E a nossa riqueza, ela não vai dar testemunho contra nós, Renan. A nossa riqueza vai fazer com que a luz do Senhor, ela brilhe sobre nós e seja como o sol ao meio-dia, Alexandre. Como o sol ao meio-dia, Rafa. Como o sol ao meio-dia, Stefano. Porque a gente pegou aquilo que o Senhor nos deu. O Senhor disse: gasta com o que você quiser, usufrui, mas produza justiça, Alano. Produza justiça, produza justiça. Fomos levantados como reis e sacerdotes. E nessa nova abordagem, a gente precisa começar. Eu tenho conversado com líderes num projeto de transição sertaneja. Eu amo o sertão. Eu não quero mais ver o Brasil fazendo piada com o nordestino, de dizer: o Brasil está do jeito que está porque os nordestinos votaram errado. A nossa esperança não está na política, a nossa esperança está numa igreja que se levantou governamentalmente, que decidiu romper com a miséria, que decidiu romper com a escassez e ir para um novo nível. Eu quero que você levante do seu lugar. E há um chamado do Senhor hoje para os evangelistas. Eu sei que o evangelismo de rua, eu amo fazer isso, gente. Eu boto uma camiseta, uma bermuda, eu vou para a Praia dos Crushes evangelizar os caras. Esse evangelismo nunca vai parar. Mas nós precisamos começar a ter um evangelismo agora que vai mudar no núcleo duro da sociedade. Meu Deus, é um novo movimento global de Deus. Ele está me chamando. Ele não está dizendo para mim: suba um monte e faça uma vigília. Ele está dizendo para mim: abra uma empresa. Ele está dizendo para mim: comece um novo negócio. Ele está dizendo para mim: agora você vai subir nesse novo nível. Eu quero um mestrado, eu quero um doutorado, eu quero uma graduação muito alta, eu quero um intercâmbio nos Estados Unidos. Eu conheci um homem chamado Christian Rosas. Ele era um chileno e aquele testemunho dele me marcou. Aquele cara, ele recebeu um convite para conhecer uma universidade em Utah, nos Estados Unidos. E aquela universidade, em Oklahoma, e ela tinha um curso, que era um curso voltado a ciências políticas, que ele queria muito.
E ele disse que quando estava todo mundo andando, ele saiu e foi até o campus daquela universidade. E ele disse: Senhor, ele se deitou naquele local. E ele começou a chorar: Senhor, me dá a oportunidade de estudar nesse local. Enquanto ele estava deitado chorando, passou um senhor zelador e disse: moço, o que você está fazendo aí? E ele, quando viu o homem, ele começou a fingir que estava fazendo flexão, de tanta vergonha. Só que ele disse: perdão, moço, eu estava orando, eu estava pedindo a Deus para vir estudar aqui, para me poder fazer a diferença, para me fazer a diferença na minha nação, para me poder mudar a história. E aquele homem foi e disse assim: faz o seguinte, pega teu nome, você está terminando o 3º ano, né? Pega teu nome, dá teus dados lá na secretaria. Tá bom. Se levantou. Eu vou tirar uma foto aqui com o senhor. Puxou o celular dele de flip para dizer que foi ele. Pá, tirou. Quando ele chegou lá na frente, ele chegou e disse assim: olha, mandaram dar meu nome aqui para possível vaga de bolsas de estudo. E ele começou a falar, e o pessoal disse: como assim? Quem mandou você? Disse: o zelador. Mas que zelador? Não temos nenhum zelador ali. E ele abriu o flip, celular, e mostrou: foi esse senhor aqui. Não. Esse não é o zelador. Esse é o reitor. Porque todo dia ele sai e vai olhar o campus. E o reitor daquela universidade abriu a oportunidade. Aquele menino chileno foi estudar lá, se formou, se tornou mestre em ciências políticas, voltou para o Chile e fundou um movimento chamado Como Hijos Não Te Metas, não mexa com meus filhos, e começou a organizar passeatas nacionais, colocando megafones juntos com ecocardiograma. E ele fazia que quando a lei do aborto fosse ser liberada no Chile, ele levou milhares de mulheres grávidas com o megafone acoplado à barriga, fazendo com que toda a nação escutasse o batimento cardíaco das crianças. Sabe o que ele fez com essa ação? Ele impediu que o aborto chegasse na nação dele. Deus está procurando por alguém que diga: eis-me aqui. É um chamado diferente, é um novo movimento global de Deus. É alguém com paixão por alguma coisa. Tem alguém com paixão por alguma coisa, algo que te consome. Você precisa se gastar por isso. Esse é o novo movimento global de Deus, em todas as áreas, em todas as esferas. Eu quero te chamar a dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Nós vamos terminar essa conferência com um chamado missionário. Deus olhou do céu e disse: quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quem há de ser uma resposta? Quem há de ser uma resposta para a Europa, para a Ásia, para a África, para o sertão? Quem há de ser? Mas não simplesmente com a mochila nas costas, sem ter nada para oferecer, com as ferramentas. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.